Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos corrigir, né, juntos o nosso último exercício sobre regra de três, né, que é um modo de relacionar grandezas de mesma espécie ou de espécies diferentes, tá certo? Então eu vou lendo aqui o enunciado e aí a gente vai resolvendo juntos. Então, na primeira questão diz o seguinte: na pandemia de Covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários no mínimo devem ser contratados a mais? Então, pessoal, isso aqui, primeiramente, a gente tem que encontrar quais são as informações que tem no nosso enunciado, né? Então, aqui ó, a gente tem ó, duas grandezas de medidas diferentes, né? Que são a quantidade de funcionários e a quantidade de máscaras produzidas. Então, a gente vai relacionar, né? O valor inicial de cada uma dessas grandezas e o valor final, sendo que a gente tem um que a gente não tem esse valor, né? Que vai ser a nossa incógnita. Então, nessa primeira questão, nós temos o valor inicial de funcionários, né? Eu vou colocar FI, né? Funcionários inicial. Só focar aqui. Funcionários inicial, que é igual a 8, né? 8 funcionários. E aí a gente vai agora buscar o número final, né? A gente não tem a quantidade de funcionários final, né? Isso é o que a gente vai ter que descobrir. Então vai ser x aqui. E agora a gente vai colocar o seguinte, ó, os valores de máscaras produzidas, né? O valor inicial de máscaras produzidas é igual a 184. E o valor final, ou seja, o valor que essa fábrica quer produzir, perdão, aqui é V, né? Valor final de máscaras. Então vai ser igual a 500, né? A fábrica quer produzir 500 máscaras. E tudo que a gente tem que fazer agora é descobrir se esses valores são inversamente ou diretamente proporcionais, né? Então, pelo raciocínio, se aumenta o número de funcionários, vai aumentar o número de máscaras produzidas, né? No mundo ideal, isso é o que acontece. Então, isso quer dizer que são valores diretamente proporcionais. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é alinhar esses valores, né? Quantidade de funcionários iniciais, né? Que é igual a 8. Vou colocar aqui. Alinhado com o valor inicial de máscaras, que é igual a 184. Quantidade final de funcionários, a gente não tem, né? Vou colocar aqui igual a x. E ao lado aqui, quantidade final de máscaras, né? Valor final de máscaras. São 500, então a gente coloca aqui, né? Então, como aqui se trata de uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar meios pelos extremos, certo? Então, se elas fossem inversamente proporcionais, a gente multiplicaria os números que estão alinhados. Só que como elas são diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar meios pelos extremos. Ou seja, x a gente vai multiplicar por 184 e 8 a gente vai multiplicar por 500. Então, ó, 184 vezes x fica 184x, ou 184 vezes x. 8 vezes 500 vai ser igual a 4.000. Tá bem? Então aqui, ó, a gente tem o seguinte problema agora. A gente tem uma equação, né, com uma incógnita. E o que é que a gente faz quando isso acontece? A gente tem que isolar, né, nossa incógnita e assim a gente pode descobrir o valor dela. Então, para a gente isolar aqui nossa incógnita, que no caso é esse x,
a gente tem que passar esse 184 para depois da igualdade, né? E como é que a gente faz isso? Ó? A gente passa ele para depois da igualdade e inverte o seu sinal, tá bem? Todo número quando passa para depois, de antes da igualdade para depois, ou de depois para antes da igualdade, que a gente chama de transição de membro, né? Ele vai inverter o seu sinal. Então, se aqui ó, ele estava multiplicando, ou seja, 184 vezes x, ele vai passar dividindo, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, repete o x, que o x permanece no mesmo lugar, coloca o número 4.000 e divide, né? Que aqui, ó, 184, ele passa para depois da igualdade e ele passa dividindo, né? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai ter, ó, 4.000 dividido por 184. E aí, a gente vai chegar no número que não é exato, né? Que é 21,73. 73 e mais vários outros números. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer a quantidade de funcionários, né, que devem ter nessa empresa. Ou seja, para produzir esses 500 aqui devem ter 21,73 funcionários. Agora, concorda comigo que não tem como você dividir uma pessoa em décimos? Você não pode dividir. Então, a gente tem que arredondar para o próximo número, né? Se é 21,73, arredondando para o próximo número natural, ele passa a ser, ó, x igual aproximadamente 22. Só que esse é a quantidade total de funcionários, né? A gente tem que subtrair com esses 8 funcionários que já tinham, né? Porque na questão, ela quer saber quantos funcionários a mais a empresa vai ter que contratar. Então, vai ser 22 menos 8. Que aí, quando a gente vê, né? 22 menos 8 vai ser igual a 14. Ou seja, essa empresa ela tem que contratar 14 funcionários a mais. E a resposta da nossa questão é letra C, né? 14 funcionários. Tá certo, pessoal? Essa é a nossa primeira questão. E agora aqui, a gente já pode ir para a nossa segunda questão, né? Na segunda questão diz o seguinte. Uma das bebidas mais consumidas no mundo é o refrigerante. Durante o verão, devido às altas temperaturas, o consumo dessa bebida tende a ser maior. E, com isso, uma fábrica local da cidade de Juazeiro do Norte decidiu aumentar a produção da bebida. Sabendo que ele consegue produzir e engarrafar 4.000 refrigerantes em 8 horas, qual será o tempo necessário de trabalho para produzir 5.000 refrigerantes? Então, ó, primeiramente, o que é que a gente tem que fazer? Ó? Descobrir as grandezas, né, que a gente está trabalhando e os valores que esse anunciado dá para a gente. Então, as grandezas que dá, ó, quantidade de refrigerantes e horas trabalhadas, né? Então, aqui, ó, primeiramente, valor inicial de horas trabalhadas. Eu vou colocar aqui hora inicial, né? A gente sabe que são 8 horas. Valor igual a 8, certo? E agora a gente vai para horas finais, né? A gente não sabe o valor. Quantas horas são necessárias. Então, vai ser X aqui. E a quantidade de refrigerantes produzidos, né? A primeira quantidade, vou colocar Q inicial, é igual a 4.000 refrigerantes, né? E a quantidade final, que a gente tem aqui, ó, vou colocar Q final, que é igual a 5.000, né? Tudo isso tem no nosso enunciado. Então agora a gente tem que descobrir se são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, né? Concorda comigo que quanto mais horas trabalhadas, né, mais refrigerantes são produzidos. Então, ó, se aumenta uma, a outra também aumenta.
Então, são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, a gente vai multiplicar meios pelos extremos. Tudo que a gente tem que fazer agora é alinhar os valores, né? Hora inicial com quantidade inicial, ou seja, 8, e aqui 4.000 refrigerantes, né? E hora final, que é igual a x, e quantidade final, né? Que é igual a 5.000. E agora a gente vai multiplicar meios pelos extremos. Então, ó, a gente vai ter 4.000x, ou 4.000 vezes x, que é igual a 8 vezes 5.000. 8 vezes 5.000 é igual a 40.000, tá certo? Opa, perdão, aqui. Então, agora tudo que a gente tem que fazer, né? Isolar esse x. Então, a gente repete o x e passa esse 4.000 que está multiplicando para depois da igualdade. Então, a gente vai ter, ó, x é igual a 40.000, né? Que a gente já tinha antes, dividido por esse 4.000 que a gente passou para depois da igualdade. E agora ó, a gente tem um número grande aqui para dividir. O que é que a gente pode fazer? Ó? Eliminar os zeros. Elimina esse por esse outro zero por esse aqui e mais um zero aqui pelo outro, tá certo? Agora a gente tem 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 é igual a 10. 10 vezes 4 é igual a 40, tá certo? Então, ó, a quantidade de horas necessárias para produzir 5.000 unidades, né, desse refrigerante é igual a 10 horas. Ou seja, a nossa resposta aqui é letra E. 10 horas. E está resolvida a nossa terceira questão. Perdão, a nossa segunda questão. Já quero adiantar aqui as coisas. Então, aqui ó, a gente vai para a nossa terceira questão agora, né? Terceira questão, a gente tem o seguinte enunciado. Diz o seguinte: um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. Responda quantos litros de tinta serão necessários para pintar 135 metros quadrados, sabendo que cada galão contém 3,6 litros. Então aqui, ó, essa questão ela informa 4 valores, só que um deles é para você converter galões em litros, certo? Então isso é uma coisa que você pode fazer no início da questão ou no final, né? Eu prefiro fazer no final, eu encontrar a quantidade de galões e aí de galões necessários, né? E aí eu transfiro para o valor em litros, né? Transformo o valor em litros. Então, primeiramente, o que é que a gente tem que descobrir, né? Os valores que são dados para a gente, né? Então, ó, a quantidade de galões, né, que são usados. Então, a quantidade inicial aqui que é dada para a gente, vou colocar aqui como QI, quantidade inicial, são 2 galões. A quantidade final a gente não sabe, né? Então, vai ser X. Os próximos valores que são dados aqui, a área, que pode ser pintada com esses galões, né? A área inicial vai ser igual a 45 metros quadrados. E a área final vai ser igual a 135 metros quadrados. Então, ó, o que é que a gente tem que fazer agora? Descobrir se são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. E olha só, quanto mais galões de tinta eu uso, né, maior a quantidade maior a área que eu posso pintar, né? Então, isso significa que se eu aumento o valor de galões, eu aumento a área que eu posso pintar com esses galões, né? Com essa tinta. Então, eles são diretamente proporcionais e por isso a gente vai multiplicar meios pelos extremos. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é alinhar, né? Quantidade inicial igual a 2 com área inicial igual a 45
quantidade final, que a gente não sabe, então é x, com a área final, que é igual a 135. E tudo que a gente tem que fazer agora é multiplicar, ó, meios pelos extremos. Então, a gente tem 45 vezes x, que eu vou somente reescrever assim, como 45x ou 45 vezes x, e 135 vezes 2, que é igual a 270. Tá certo? Então, aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que isolar, né, a nossa variável, ou nossa incógnita x, né, dos outros valores. Então, como é que eu faço isso? Eu vou ter que transferir, vou ter que passar esse 45 para depois da igualdade. E então, quando eu passar esse 45 para depois da igualdade, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 270 dividido por 45. 270 dividido por 45 vai ser igual a 6, né? Olha só, 270 pode ser dividido por 90, que vai ser igual a 3. 90 é o dobro de 45, ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6. Esse é só outro método de você dividir. Você pode fazer também através da divisão euclidiana, que é aquela que você forma a divisão assim e passa por todos os métodos, sabe? Mas depois de uma prática você faz esse cálculo já de cabeça, tá certo? Então, a quantidade de galões que a gente usa é igual a 6. Só que na questão ele pede para você informar esse valor em litros, né? Só que na questão ele mostra, cada galão ele possui 3,6 litros. Tá bem? Então a gente vai pegar esse valor aqui, que é igual a 6, né? E vai multiplicar por 3,6, né? Quando a gente multiplica 3,6 vezes 6, vai ser igual a 21,6 litros. Então, essa é a nossa resposta final, né? A quantidade de litros necessária vai ser igual a 21,6. E a alternativa que se encaixa com isso é igual à letra D. Tá certo, pessoal? Então, é assim que a gente resolveu essas três questões, né? Pessoal, eu vou estar disponível para tirar possíveis dúvidas no WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida podem me chamar lá que eu posso ajudar. Se vocês perceberem caso haja algum erro na resolução ou queiram saber outro método, é só me chamar por lá, tá bem? Tchau, pessoal!